Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, hoje 24 de março, quinta-feira, e seja bem-vindo ao nosso Radar da Royal Rural de hoje. 24 de março, um mês do início da guerra, da invasão ali da Rússia com a Ucrânia. Foi a pior decisão que o Putin podia ter tomado para a Rússia no sentido econômico. Mesmo depois que o conflito acabar, as sanções vão permanecer e a Rússia vai pagar severamente na sua economia. Bom, vamos dar uma olhada num balanço que nós tivemos até aqui desde o início da guerra. No início desse conflito, a Ucrânia começou com 219 mil soldados, enquanto a Rússia tinha 840. A Ucrânia tinha 170 mil caças, aviões, enquanto a Rússia tinha 1.212. A Ucrânia investiu em exército em 2021 4,1 bilhões de dólares, enquanto a Rússia investiu 45,3 bilhões de dólares. Então a desproporcionalidade é muito grande. E esses números davam a sensação de que a invasão seria rápida, de que não duraria mais que 2 semanas. A gente já está aí há um mês desse conflito. A ONU estima que são mais de 1.000 civis mortos, isso sem contabilizar o número de soldados, tanto ucranianos como os russos, e mais de 1.600 civis feridos. Hoje acontece um evento em Bruxelas, é um dia bastante importante desse cenário geopolítico, porque vai ter reunião da OTAN, vai ter reunião do G7 e reunião do Conselho Europeu, todos eles com o assunto dessa invasão, falando da guerra, porque já era para ela ter acabado. Imaginava que ela não duraria tanto tempo assim. Pelo menos a Rússia mesmo não imaginava que duraria tanto tempo assim. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai estar presente em todos esses eventos. E nós temos aí, só para a gente fazer um apanhado, de quais são as exigências do Putin. Dessas 6 exigências, algumas são mais importantes que as outras, umas não fazem nem sentido. Mas a mais importante delas é que ele pede que a Ucrânia seja neutra, não entre na OTAN e nem no bloco europeu, que são processos que a Ucrânia está tentando. Vira e mexe, aparece fala do presidente Volodymyr Zelensky dizendo que ele já está desistindo dessa ideia porque ele está vendo que eles não vão conseguir fazer essa incursão, mas que é um desejo da Ucrânia e eles não vão abandonar não vão colocar na Constituição deles essa imposição, essa barreira. Se eles não entrarem é porque a OTAN ou o bloco da União Europeia não quiseram aceitar, mas que eles querem, eles estão firmes nessa decisão de quererem, nesse desejo de entrar na OTAN. Então, a primeira exigência do presidente Putin é que a Ucrânia seja neutra, não entre na OTAN. Depois, o desarmamento, a desmilitarização do exército ucraniano. Depois, a proteção do idioma russo, porque lá na Ucrânia eles tinham 2 línguas mães, o ucraniano e o russo, e agora é considerado a língua mãe apenas o ucraniano. Ele também exige a desnazificação, que é considerado por muitos uma ideia muito vaga, porque não existe esse grupo nazista na Ucrânia da forma que a Rússia tem colocado. Claro que existem sim grupos nazistas em todos os lugares do mundo, mas da forma que a Rússia tem colocado, que a Ucrânia tem, não é coerente. Também ele quer o reconhecimento da Crimeia como parte russa. A Ucrânia nunca reconheceu a Crimeia e nem a ONU nunca reconheceu a Crimeia como parte da Rússia, sempre reconheceram essa região como parte da Ucrânia. E ele também quer aquelas regiões separatistas, Lugansk e Donetsk. Então, são essas 6 exigências do Putin. Ucrânia neutra, não à OTAN, desarmamento, proteção do idioma russo, desnazificação, reconhecimento da Crimeia e a região separatista do leste ucraniano. Desses pedidos, os mais pesados, vamos dizer assim, os mais influentes, é claro, a Ucrânia ser neutra, o desarmamento, como é que um país vai perder o seu exército, vai abrir mão do seu exército, o reconhecimento da Crimeia, que praticamente já está reconhecida, esse talvez não seja tão pesado, mas as regiões separatistas, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia não vai ceder nem 1 milímetro de terra para a Rússia. Essas aí são as 6 exigências que poderiam, se a Ucrânia dissesse, tá bom, nós vamos ceder para vocês isso daí, segundo Putin, o conflito terminaria no mesmo minuto em que essas exigências fossem atendidas. Nós temos no cenário nacional, e aí isso vai pegar bastante, pode impactar no câmbio, porque é época de eleição, pessoal, é época de campanha e a oposição, tudo que ela quer nesse momento são situações que deem para ela motivos para pegar no pé do governo ou para agredirem o governo de certa forma. A gente tem aí mais um caso de possível corrupção, foi deflagrado pela mídia
está em investigação ainda, então não existe nada na Polícia Federal, não existe nenhum curso oficial ainda, mas a mídia, foram jornalistas que trouxeram essa informação de que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é pastor, tenha favorecido outros pastores no fornecimento de verbas, pastores que estão pedindo propina. Teve pastor que pediu propina em barra de ouro, quilos de ouro, não mesmo em dinheiro, mas que fosse dada propina em ouro. Pediu para que comprasse Bíblias, quantidades enormes, valores mais altos. E a Folha de São Paulo divulgou um áudio do ministro dando essas declarações. Vamos ouvir esse áudio. Se o barulho for um pouco, se o áudio estiver um pouco baixo por causa do barulho, que está algumas construções aqui do lado, tem a legenda para você acompanhar. Vamos ver e ouvir esse áudio do ministro Milton Ribeiro, agora divulgado pela Folha de São Paulo. Então tá aí o áudio. Por que esse áudio é bastante polêmico? Porque ele diz que primeiro tem como objetivo atender os municípios mais necessitados e depois os amigos do pastor Gilmar. Por que o pastor Gilmar? Porque foi um pedido que o presidente da República fez para mim. Teve várias declarações, o ministro deu entrevista para alguns canais de televisão dizendo que o presidente Bolsonaro não fez esse pedido para ele e que o presidente ligou para ele, que ele permanece no cargo, que ele não vai sair e que ele ainda continua, ele goza de plena confiança do presidente. Mas é um caso de corrupção no governo, possível corrupção no governo, isso ainda vai ser investigado. E se é comprovado ou não comprovado, isso vai causar distúrbio, isso vai ser prato cheio para a oposição, isso ainda vai incomodar o mercado um pouco, pode atingir o dólar. E aí a gente tem marcado para essa semana os ciclones no sul do Brasil. Chuvas e ventos fortes a partir dessa quinta-feira, que vão acontecer no sul do Uruguai e passam pelo sul do Brasil. Possível ciclone em Santa Catarina. Essas são imagens de 2021, então fica esse alerta climático. Nós temos também o dólar, que foi para 4,80. A gente falou bastante disso aqui no nosso radar. É aquele ditado, foi fechar a boca, o dólar bateu nos 4,80. Desde que o dólar estava saindo dos R$5, a gente estava falando, o dólar pode vir para 4,90. No dia que ele bateu 4,90, a gente falou, o dólar pode vir para 4,80. E ontem ele chegou próximo a esses níveis. No entanto, a gente alerta para uma situação. Pode ser que o dólar já esteja perto do seu piso. Ele tem uma resistência técnica, desculpe as buzinas, ele tem uma resistência técnica ali na casa de 4,82. E esse ponto de atração é o que nós estamos falando aqui há diversos dias, que é esse gráfico que você está vendo na tela. Muito dinheiro entrando, muito dólar entrando no Brasil. De 2020 para trás, a média é de 14 bilhões de saldo de dólar estrangeiro. Só em 2021 foi 102 bilhões e agora em 2022 nem fechou março, nem fevereiro está fechado e já tem 75 bilhões de saldo na conta. Agora, por que esse dinheiro está entrando? A Selic é o ponto de atração. A Selic está 11%, se espera que ela vá pelo menos para 12%, 12,75%, quase 13% daqui a 2 meses. E isso atrai os investidores. Enquanto tiver esse sentimento, os investidores vão colocar dólar no mercado nacional. Pode cair mais? Pode, mas dá essa sensação de que está perto do piso, porque existe esse suporte técnico, porque já houve o sinal da ata do Copom de que a Selic vai estacionar nesses 12,75. Então a gente tem que acompanhar esse fluxo aí todos os dias. E aí, infelizmente, a gente teve também a alta do petróleo. O petróleo voltou a bater os seus 120, 121, está ali perto das suas máximas, próximo dos 130 mais uma vez, mais para 130 do que para 100, né, que era a referência psicológica que a gente tinha para o preço do barril do petróleo. E infelizmente, todas as vezes que a gente falar de petróleo alto, a gente vai falar de preço de combustíveis mais altos. Falando em combustíveis, os governadores estão entrando com ação no Supremo para falar daquela lei que nós comentamos aqui há alguns dias atrás, de reduzir os impostos
porque de zerar o PIS e COFINS e mudar a base de arrecadação do ICMS, porque é um importante ganho para o Estado, é uma importante arrecadação para o Estado. Então toda vez que a gente fala em petróleo alto, vai bater nos combustíveis, vai bater na inflação, e isso aí vai movimentar muito o mercado. A inflação é puxada sobretudo por causa do petróleo. Sempre que a gente falar em petróleo, pense em energia. Sempre que as energias ficarem mais caras, seja qualquer tipo de energia, a inflação sobe e o poder de compra diminui. Então a gente tem que acompanhar. O Radar de hoje fica por aqui. Até mais!